E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa segunda-feira. Opa, tá. Dessa segunda-feira, dia 20 do 10, né? Vamos iniciar aí mais uma semana de trade, mais uma semana de trabalho. Se Deus quiser, uma semana abençoada para todos. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bom. Hoje, na segunda, eu vou estar postando o resultado do meu final de semana lá no meu Instagram. Então, quem não me segue ainda no meu Instagram, entre lá, porque lá vocês vão ter todas as notícias, não só do que eu estou fazendo na minha semana, das minhas entradas, onde eu vou estar em live, porque eu estou fazendo alguns dias lives lá no Discord, estou ficando lá no Discord do Bolso de Apostas. Então, todas essas notícias vocês vão ter lá no meu Instagram. Então é muito importante você estar seguindo lá. Cara, uma segundazinha light, jogos bem difíceis. Normal, porque a gente tem aí uma semana que vai ter Europa League, Champions League, Conference League. Então a maioria dos melhores times estão pelo menos numa dessas três competições. E a gente fica com poucos times aí nas competições principais ainda jogando, terminando a rodada aqui. Eu separei 3 para 4 jogos e ainda nem todos para lei zebra, alguns jogos para bola parada, alguns jogos para over. Vou trazer alguns jogos que não estão nessa lista aqui para estar dando alguns comentários, mas esse aqui é o grosso aqui, o que eu acho que vai ter mais valor no dia. Começando 1 da tarde, com um jogo um pouco difícil, um jogo complicado, a gente vai ter o Shotar, um time que eu não acompanho tanto da Champions League Asiática, um time iraquiano, contra o Ittihad, que é um time que tem um bom elenco, mas que não começou da melhor maneira a Champions League Asiática. Começou com 2 derrotas, está muito mal, e por isso eu acho que esse jogo é tão importante para o Ittihad, porque ele precisa reagir. O Shotar também está parecido, tem um empate e uma derrota, também não está bem, tem que reverter, precisa voltar a vencer. Então é um jogo que vale muito para os dois, e por esse motivo eu acho que pode ser interessante para tentar buscar algo a favor do Ittihad. Mas para isso o Ittihad tem que jogar bem, tem que mostrar um bom futebol. Então, cuidado, não é um jogo fácil, não é um jogo simples, mas pode ser um jogo interessante, principalmente pelo fator necessidade. Se o jogo estiver muito aberto, podemos ter oportunidades também para o segundo tempo, por ser para ser um jogo um pouco mais over. Se a gente vê aqui, ambos os times tiveram uma média aí de 2 gols feitos por jogos, 2 gols feitos ou sofridos, né? 2 gols no total aqui, 4 gols os dois em 2 jogos. É uma média de 1,5 aí por jogo. Próximo jogo vamos ter o confronto entre o Al-Ahly contra o Al-Grahafa aqui. O time do Al-Ahly é melhor, cara, do que o time aqui do Al-Grahafa. Aqui a gente tem um Al-Ahly que começou muito bem, uma vitória, um empate. Fez aqui uma campanha boa aqui nessa Champions League Asiática. Vai jogar dentro de casa, uma ótima oportunidade de fazer mais 3 pontos. Então um jogo extremamente importante. Ele vem bastante favorito. E aqui sim é um jogo que eu confio mais pro Lei Zebra. Lembrando, o Al-Ahly, se eu não me engano, é o atual campeão, então tem esse título para defender, tem um bom favoritismo, é um time que iniciou o seu campeonato de uma maneira até boa, fez um bom empate com o Al-Hilal, venceu aqui, empatou com o Al-Shabaab, que não foi um empate tão legal, mas ainda assim é um time muito forte. Cuidado, pessoal, esses campeonatos não são fáceis, esses times não têm uma defesa tão sólida, então a gente sempre tem que tomar muita atenção e exigir um bom padrão, mas não quer dizer que não vai ter uma oportunidade lá. Próximo jogo que eu trago é às 3h30 da tarde. Vamos ter o Cádiz contra o Burgos. Um jogo que a odd é muito interessante. A gente tem aqui o time do Cádiz, que dentro de casa, 5 partidas, 4 vitórias, somente um empate, só tomou um gol para o Albacete. Todas as partidas saiu vencendo ou não marcou, né? Que ficou no 0-0 aqui com o Ceuta. Então, um time que nunca saiu perdendo. Isso para mim já é uma coisa muito boa para o Lei Zebra. As estatísticas do Cádiz são muito boas. Um time que não tem um histórico tão grande de over HT. A gente vai ver que a maioria dos primeiros tempos aqui ele sai empatando. Somente 4 jogos que venceu, 2 marcou no segundo tempo. Mas mantém sua defesa bem sólida aqui. Então acho isso interessante. Do outro lado, o time do Burgos, a gente vê um time equilibrado, mas somente uma vitória. 2 derrotas e um empate. A única vitória foi quando realmente saiu vencendo. As outras que saiu perdendo acabou tomando. O que eu não gosto do time do Burgos, uma média de gol alta. Apesar de tomar muito gol, diferente do Cádiz, é um time que faz bastante gol também. A média de gol feito é até melhor do que a média do Cádiz, está 1,25. Então eu me preocupo um pouco com isso.
Quando a gente vê aqui os tipos de gol, a gente vai ver que o time do Burgos faz bastante gol de bola aérea e de contra-ataque. Isso também me deixa um pouco receoso de fazer esse Lei Burgos, porque é um time que muitas vezes vai conseguir bons contra-ataques, vai gerar situações perigosas de gol, vai gerar situações de pênalti, que o cara vai estar fazendo a falta, vai gerar escanteios e situações de falta cruzada, onde tem conseguido fazer os gols. E é um ponto onde o Cádiz tem falhado. Então, tudo isso mostra para ser um jogo perigoso. Então, eu posso fazer esse Lei Burgos? Posso, mas para isso eu preciso que o Cádiz jogue muito bem, mostre uma força ofensiva boa, mostre que está gerando perigo. Porque se o Cádiz ficar só com posse, não é interessante eu estar dentro dessa posição. Só se o mercado estiver me pagando, correção, ou então se o Burgos estiver criando, não estiver criando nada. Porque se eu fico numa posição onde o Cádiz, o mercado não está corrigindo ao meu favor, está estabilizado, o Cádiz não está gerando muito perigo, é perigoso, porque a qualquer momento o Burgos pode conseguir achar um contra-ataque e me colocar numa posição ruim. Então, para estar dentro dessa posição, eu quero ou o Cádiz com muito perigo de gol, ou o mercado me pagando bem para estar dentro. Porque se ficar muito tempo estabilizado, eu não vou querer ficar dentro dessa posição. Acho que é um jogo para posições rápidas. Não acho que é um jogo para ficar muito tempo exposto. É tentar pegar realmente os times dos melhores momentos do Cádiz. Se o gol sair dentro desses times de alta pressão, perfeito. Quando a gente vê os tipos de gol, a gente vai ver que ele tem aqui 2 gols de escanteio, 2 gols de fora da área, um de contra-ataque e 10 gols normais, de bola trabalhada. Então isso mostra que ele faz bastante gol até, metade dos gols são de bola trabalhada, isso é muito bom. Continuando aqui no Brasileirão, vamos ter o jogo do Juventude contra o Bragantino, um jogo que eu não marco, um jogo que eu acho muito complicado. O time do Bragantino não vem fazendo uma boa campanha fora de casa, vem em races muito ruins, vai pegar um adversário fraco, que é o Juventude, que também não está indo bem dentro de casa, isso deixa o jogo extremamente parelho, extremamente equilibrado. O Juventude, que na teoria precisa muito dessa vitória, precisa ainda sonhar com sair desse rebaixamento, que é muito difícil. O Bragantino, que também precisa da vitória para poder dar uma distanciada da zona. A gente vê que aqui está tudo muito parelho. A gente vê o Santos primeiro fora da zona e o Bragantino 5 pontos de diferença somente. Isso porque o Santos nem jogou. Se a gente pega aqui para um Atlético Mineiro que já jogou 3 pontos, que estaria igual tanto de rodadas com o Bragantino. Então é um jogo muito importante, um jogo já da rodada 29, né? Então é um jogo muito parelho, muito difícil. Não consigo ver nada para esse jogo aqui, realmente parelho total. No quesito bola aérea, para mim o Juventude é pior na defesa, mas é melhor no ataque. O Bragantino tem um ataque médio de bola parada e uma defesa média também. Então nada chama muito minha atenção. Meia hora depois vamos ter um clássico carioca, vamos ter o Vasco contra o Fluminense. O Vasco vem de 3 vitórias muito boas dentro de casa, vem numa crescente, enquanto o Fluminense fora de casa vem de uma vitória aqui pro Vitória e outra um empate pro Sport, uma derrota pro Mirassol, não vem fazendo a melhor campanha fora de casa. Um Fluminense que está aqui em 7º, ambos times com possibilidades de buscar aqui uma pré-Libertadores, mas para isso o Vasco precisa muito da vitória, vai ter o apoio da torcida. Acho que é um jogo parelho, um jogo difícil para o Match Odds, mas acho que o Vasco vive o melhor momento. Quando a gente fala de primeiro tempo, a gente vê que as estatísticas de ambos os times caem, mas principalmente a do Vasco. O Vasco tem conseguido muito dos seus resultados no segundo tempo. Muitos desses jogos ele estava até perdendo no primeiro tempo e consegue reverter no segundo. Isso ainda mostra maior dificuldade da gente estar dentro desse Lei Fluminense. Tem que tomar muito cuidado. O único quesito que me chama a atenção nesse jogo que eu marco é que o time do Vasco tem sido um time muito bom de bola aérea. 14 gols de cabeça, 32% dos gols deles são feitos de cabeça, vários de escanteio e bola cruzada, fora os de cabeça de cruzamento direto. Então é um time que realmente tem ido muito forte nesse quesito, enquanto o Fluminense tem tomado muito gol de cabeça e muito gol de escanteio. Então tem se mostrado fraco no quesito bola aérea. Então acho que as bolas aéreas do Vasco podem ser uma boa opção nesse jogo aqui. Para fechar o dia, vamos ter Santos contra Vitória. Cara, o time do Vitória não venceu uma partida fora de casa. Tem 9 derrotas, sendo que os últimos 5 jogos foram derrotas. Perde para o Vasco, perde para o Grêmio, perde para o Fortaleza, perde para o Flamengo, perde para o São Paulo.
5 derrotas seguidas. Aí tem esse empate aí contra o Mirassol e Botafogo. Cara, e agora vai pegar um Santos que, querendo ou não, depois da chegada do Vojvoda, mostrou uma evolução. Não foi, meu Deus do céu, que grande evolução, mas mostrou uma evolução. Um Santos que vem de 4 partidas sem perder dentro de casa, consegue um empate com o Fluminense, consegue uma vitória em cima do São Paulo, mesmo que sendo magra, um empate aqui contra o Grêmio e uma vitória em cima do time do Corinthians, acho que até uma boa vitória. E agora vai pegar um adversário mais fraco, dentro de casa, com apoio da torcida. Acho que é um jogo para o Santos vencer, acho que é um jogo para tentar esse lei vitória. Não acho que vai ser um lei muito fácil, mas o time do Santos jogou muito bem contra o Corinthians. E se botar aquele mesmo estilo de jogo, acho que pode dar um lei. Cuidado. O time do Vitória, apesar de ter números muito ruins no ataque, é um time que contra-ataca bem. No quesito de marcar primeiro, tem ido muito mal nesse campeonato. O único jogo que marcou primeiro foi um empate contra o Atlético Mineiro. Mas o time do Santos também não é uma máquina de marcar primeiro. A gente vê que ele sofre primeiro mais do que marca. Então isso também deixa o jogo um pouco mais perigoso. Apesar que se a gente puxa a race mais recente, o Santos melhorou muito nesse quesito. No quesito bola aérea, ambos times não têm um ataque tão forte, mas com certeza o do Vitória é melhor. No quesito de defesa, a defesa do Vitória é um pouco pior, mas a do Santos também não é muito boa. Então eu teria muito cuidado para apagar qualquer bola aérea do Vitória. Acho que é uma arma que eles podem tentar explorar nesse time do Santos. Mas no quesito geral do jogo, acho que é um jogo muito mais para tentar esse lei Vitória e fugir das bolas paradas aí contra o Vitória. Comprar a bola parada, acho que talvez seja demais. O Chua, quais são os outros destaques que tu não marcou? Cara, temos esse jogo aqui do Göteborg contra o Mijarb, um jogo que tá vindo bem parelho. O Göteborg ainda tem chances baixas, mas tem chances de disputar aqui uma terceira posição, então seria muito importante essa vitória, porque se ele vence, ele fica com 27 rodadas igual aos outros, só que com 47 pontos, somente um ponto atrás do Gás, ficaria atrás do Malmö e entraria na disputa dessas últimas 3 rodadas. Então é um jogo muito importante, muita necessidade. Para o Mijarb, ele precisa de uma vitória. Ele precisa fazer 65 pontos para garantir o seu título. Então, a vitória garante para o Mijarb o título aqui do campeonato sueco, a primeira posição. Também, o Mijarb tem 3 rodadas para fazer 2 pontos. Então, um empate aqui para ele não seria nada ruim, até mesmo para ser campeão dentro da sua torcida. Então, a gente tem toda essa questão. Eu acho que até uma derrota para o Mijarb não seria o fim do mundo, mas eu acho que eles também não vão querer arriscar. Acho um jogo difícil, parelho, complicado para o Meteors, mas com muitas necessidades. Então pode ser interessante aí para gols no final do jogo. Quando a gente vê o quesito aéreo, um jogo bem parelho, com o Mijarb um pouquinho superior aqui, mas muito pouco, muito pela defesa do Göteborg ser ruim. Falando de confronto aéreo, outro jogo que eu trouxe aqui, que eu quase trago pelo quesito aéreo, era o jogo do West Ham versus o Brentford. Cara, 2 times que não tem vitórias aqui. O West Ham não tem vitórias dentro de casa. O Brentford também não, nem empate, cara. Todos os times vêm com 3 derrotas. Um dos dois vai sair. Os dois vão empatar e vão ter um empate, ou um dos dois vai ter uma vitória. Isso é certo. Alguém vai parar de ter só derrota nesse jogo. E, cara, o Brentford tem um histórico de marcar primeiro um pouco melhor, mas isso também não fala muito. Tomou muitas viradas. É um time que está com muita dificuldade, que tem apresentado uma defesa frágil e um ataque também não muito bom, apesar de ter pelo menos um golzinho marcado para o jogo. Já o time do West Ham tem menos gols marcados e mais gols tomados, também não tem mostrado muita força. O que o West Ham tem de pior é a defesa aérea, cara. Tem sido um ponto a se explorar, mas já o Brentford não mostrou uma bola aérea tão dominante assim. Também pegou adversários talvez melhores, adversários com defesas um pouco melhor. Tipo, a defesa do Fulham é uma boa defesa, a do Sunderland nem é tanta, a do Nottingham também é média, mas ainda assim não conseguiu explorar tão bem. Talvez seja um ponto a se explorar. Leia o West Ham nas bolas aéreas. Cuidado, não é porque o West Ham tomou gol desses times que são melhores, porque ele pegou 2 times de bola aérea muito forte, que é o Chelsea, que é o Tottenham, que eles não vão ajustar isso. Então, não é um jogo que eu já trago para a bola aérea, mas é um jogo que eu vou ficar de observação. Caso o Brentford faça 2 escanteios muito bons, posso começar a comprar por saber que o West Ham é fraco. Mas a análise em si não me mostrou já um jogo a se comprar. Talvez um jogo a se analisar no live. Pessoal, essas são as minhas considerações dessa segunda-feira. Acho que uma segunda-feira
interessante, mas uma segunda-feira um pouco complicada. A partir de amanhã a gente vai ter bem mais jogos, Champions League rolando. Então quero pedir aí seu like, sua inscrição no canal. Tamo junto e até amanhã.